Olá, bom dia. O carnaval já passou, o ano já começou de verdade, já estamos no período da quaresma. E o bom desse ano é que essas mudanças loucas do tempo e essas situações graves por que a gente está passando chamaram a atenção da igreja, que buscaram exatamente esse tema para ser a reflexão desse ano, a ecologia. E é sobre essa campanha da fraternidade tão atual que nós vamos falar no programa de hoje. E meu convidado para essa conversa toda, para nos explicar tudo isso, é o Padre Robério Lima, que é da paróquia Nossa Senhora da Conceição do Coroadinho. Isso. É isso? Bom dia, Padre. Bom dia, Elda. Bom dia, telespectadores. É uma alegria estar aqui de volta, provando desse café saboroso. Pois é. Ainda bem que o senhor disse meu café de verdade, viu? Eu disse, é café mesmo, né? É café de verdade. Mas, gente, ele já veio aqui outra vez, ele está fazendo essa molecagem comigo mesmo. Mas vamos lá. A campanha da fraternidade já começou e esse ano eu achei muito legal porque o tema não poderia ser mais atual, né? A gente está passando por momentos bem graves de condições climáticas, a gente não sabe nem classificar a coisa, né? A chamada de um assunto desse para dentro dessa reflexão da quaresma, qual é o objetivo mais básico disso, Padre? Bom, a quaresma é esse tempo da igreja que é um tempo de renovação, tempo de conversão, tempo da gente melhorar, né? Melhorar o nosso ser, melhorar a nossa vida, né? Melhorar a nossa relação com Deus, melhorar a nossa relação com as coisas, melhorar a nossa relação com as pessoas. E a igreja no Brasil, ela propõe, dentro desse caminho quaresmal, dentro desse caminho de conversão, também uma conversão social. Sim. E ela propõe, então, um tema para que a gente não fique somente na questão espiritual, que é importante, mas que a gente também faça da nossa oração desabrochar em um mundo melhor. E então a campanha da fraternidade, ela tem esse propósito, né, de gerar uma reflexão, de suscitar uma reflexão sobre um tema que envolve a vida das pessoas. O dia a dia mesmo, exato, né? Para poder buscar uma conversão social, né? Ou seja, existe o que está aí, tá bom? Tá não. O que a gente pode fazer? A gente vai ficar de braços cruzados? Não, a quaresma precisa nos deixar melhores. Então, em relação também a isso. E aí a igreja propõe esse ano o tema Fraternidade e Ecologia Integral. Isso aqui é uma questão interessante, esse integral. Integral, né? Nós estamos na época dos integrais, é o pão integral, o arroz integral, o macarrão integral. Pois bem, agora a campanha da fraternidade também, também entra, né? Nessa prateleira. Essa vibe, né? de integral, quer dizer, unindo tudo de uma forma mais geral, buscando todo mundo para dentro de um mesmo assunto. Porque às vezes a gente pode pensar assim, esses problemas climáticos não são da nossa competência fazer alguma coisa a respeito. Isso é problema para autoridades, isso é problema para o governo, isso é problema para o fulano lá. Nunca é nossa responsabilidade. Eu acho que agora a igreja chama a atenção que esse é um problema de todo mundo, é integral, de todo mundo. O lema da campanha da fraternidade, Elda, é tirado do livro do Gênesis, né? No capítulo 1, diz assim, e Deus viu que tudo era bom. Né? Então, a primeira atitude é reconhecer que nós estamos num mundo que é uma obra criada por Deus e que Deus, após criar, Ele contempla e vê que tudo está bom, ou seja, está tudo no lugar, está tudo organizado, está tudo bem. Eu imagino uma sala, uma brinquedoteca cheia de brinquedos, tudo arrumadinho, e de repente entra lá umas 2, 3 crianças assim mais animadas, e daí a meia hora você vê que o negócio está tudo espatifado, né? Às vezes é essa imagem dessa obra criada por Deus. A gente vai desarrumando. A gente vai rearrumar. A gente desarrumou tudo porque a gente colocou outros interesses e a gente foi tirando as coisas do lugar. E a natureza responde, né? Então, a campanha da fraternidade é para isso, para nos ajudar a perceber o que está fora do lugar, o que nós desarrumamos e o que nós precisamos rearrumar, como você está dizendo. E aqui o interessante, ecologia integral, porque quando a gente fala de ecologia, normalmente a gente pensa no gatinho, no cachorrinho, no pezinho de planta. No pezinho de planta. Mas é o mundo todo que tem como centro a pessoa.
né? Então, quando nós organizamos todo esse espaço, estamos protegendo a vida da pessoa humana, que é o centro, é a cereja da criação, né? É verdade. Então, a questão é isso, é o cuidado também com as pessoas. E como você disse, né? Não é só tem a competência das autoridades, porque eles têm responsabilidade, têm mandato e têm dinheiro para criar as estruturas, criar formas de desenvolvimento sustentável, que não precisa acabar. A gente tem na cabeça que não precisa desarrumar para chegar. Desarrumar. Pois verdade. Agora, também tem o nosso papel, né? Nosso papel. Isso que eu acho interessante. Eu tenho refletido isso. Eu sou pároco de uma comunidade periférica. Era a 4ª maior do Brasil, hoje é a 8ª, mas é a maior do Maranhão, né? Nós sofremos muito com inundações, com alagamentos. E eu digo, aqui nós temos a responsabilidade do poder público, que não faz o que devia fazer, bota um cano desse tamanho de água para um dilúvio. E num terreno que ele é acidentado, ou seja, que a água ela desce rapidamente. Bom, tem isso aí. E tem também a nossa responsabilidade do saco que a gente joga, da latinha que a gente joga, da garrafinha que a gente joga. Então é preciso cuidar da nossa casa comum, que é essa obra que Deus criou e criou bem. E a gente está desarrumando. A gente está completamente, já está desarrumado, eu acho. Pois é. Porque você pegar, por exemplo, vamos pegar o Brasil. O Brasil tem o tamanho de um continente quase, né? Se a gente dividir no meio, a gente vai ver bem as diferenças, né? Você vê uma seca absurda num ponto, um alagamento, um deslizamento, um desabamento total em outro, uns morrendo afogados, outros morrendo de sede. Então, a gente vê como não era assim. Não era assim, não era para ser assim, né? Não era para ser assim. Então, alguma coisa foi feita pelo homem que desarrumou a brinquedoteca todinha e agora a gente não acha os brinquedos certos para brincar, é mais ou menos isso. Exato, né? A gente tirou e a gente está quebrando. A gente tirou do lugar e não sabe qual era o lugar que ele estava. Na verdade, a gente está nisso tudo, a gente está perdendo o sentido de brincadeira, o sentido da festa, que é a existência para ser isso, né? E se transforma, nós estamos constantemente aí com caos, com tragédias climáticas, né? E sem contar com também que a gente precisa, eu digo, esse aqui é um tema que a gente tem que olhar para fora, tem que olhar para os desembarreiramentos, para os alagamentos, mas a gente tem que olhar também para as pessoas que estão dentro de casa. Como é que nós estamos cuidando das pessoas com quem a gente convive? Ecologia integral, né? Vamos voltar para o integral, né? Tá, ecologia integral. Isso que eu acho interessante, é levar todo mundo a refletir na própria responsabilidade a respeito do que está acontecendo. Como a gente falou, é da autoridade maior que tem o mandato, que tem o recurso, que tem a infraestrutura? Sim, mas também é de quem habita aqui vamos dizer, na base, que precisa fazer sua parte com a sacolinha de plástico, a latinha de lixo, de alumínio, que vai para um bueiro, que entope o bueiro e que traz água de volta para a nossa casa, né? Exato, É mais ou menos isso. Claro, é isso, porque nós todos temos responsabilidade, né? Ou seja, a campanha da fraternidade, ela nos convida a cuidar da casa comum, que é o planeta, né? É o planeta. Comum, não tem essa de que aqui tá ruim só lá. Não, quando tá ruim lá, tá ruim para todo mundo. E quando tá bom para todo mundo também. Então, a gente precisa cuidar dessa casa comum que é o planeta, porque é obra de Deus e a gente precisa manter arrumado, né? Deixar a brinquedoteca arrumada para a gente poder brincar, para a gente poder viver. Deixar a casa arrumada para a gente viver, né? A casa arrumada, né? Deixar a casa arrumada para a gente saber onde estão as coisas e como ela funciona da melhor forma possível, né? A ciência tá aí, nós temos uma tecnologia imensa, não existe possibilidade, eu não sou cientista, mas a gente vê que tem como a gente progredir sem destruir. Sim. Esse é o desafio. Gostei disso, progredir sem destruir. Mas eu vou fazer um intervalinho, nós vamos tomar um cafezinho de novo, vamos comer um bolo que não é integral, tá? Não é integral dessa vez, tá? Dessa vez não é integral, né? Dessa vez não vai ser integral não, mas da próxima vez vai ser. Mas é só um intervalinho, a gente toma água, toma café e volta para conversar. Um minutinho só.
Já estamos de volta conversando aqui sobre a Quaresma, sobre esse tempo de reflexão e sobre esse tema atual que foi escolhido para ser o lema da campanha desse ano. Eu estou conversando aqui com o padre Robério Lima, que é da paróquia Nossa Senhora da Conceição, do Coroadim. A gente falando sobre tudo isso, falamos sobre casa, falamos sobre o planeta, aí a gente pergunta, por que a igreja resolveu se meter neste assunto? Vamos dizer, porque todos os anos a gente estava acostumado com aqueles temas mais espirituais, mais reflexivos, que trazia atenção mais para o espírito, mais aquela coisa toda. Mas esse ano a gente foi chamado para ver uma coisa que está acontecendo do lado de fora. Não é a primeira vez que isso acontece, Elda. Inclusive sobre a questão climática, sobre a questão ecológica, já tivemos outras vezes, tá certo? Com abordagens um pouco diferentes, mas já tivemos. A campanha, a Quaresma, ela é esse caminho espiritual da igreja no mundo todo, tá certo? A Quaresma, esse tempo de conversão. A igreja no Brasil disse, bom, é um tempo em que a gente reza mais, mas a gente precisa olhar em volta, né? Na verdade, a campanha da fraternidade, ela sempre teve um tema mais social, um tema da existência, que toca a existência das pessoas. Porque, na verdade, tem um santo que diz que a glória de Deus é um homem vivo, né? Isso quer dizer o quê? Que Deus se alegra com as pessoas vivendo bem. E não tem dificuldade para a gente poder fundamentar isso, porque no centro do Evangelho de Jesus, em João 10:10, eu vim para que todos tenham vida. E não é uma vidinha marromeno, é uma vida em abundância, né? Não é uma vidinha, é vida em abundância, vida plena. Vida plena é isso. Vida plena não é só minha alma salva, é o meu corpo, é a minha vida, para as pessoas podendo viver bem. Então a igreja tem essa compreensão, né? A fé, a salvação, ela é integral. Estamos no tema, não é? Ou seja, é da pessoa na sua totalidade. Então não posso pensar na minha alma e ir para o céu e eu esculhambando o negócio aqui, o meu corpo dentro dos esgotos, o meu corpo devastando, o meu corpo explorando, sendo explorado, oprimindo, sendo oprimido, né? Então é a pessoa por inteiro. O templo da alma, exato, a habitação da alma precisa estar também preservada em boas porque condições. Esse corpo aqui é também obra de Deus. Né? Não é só minha, Deus não fez a alma e o corpo foi chegando e disse, não, peraí, deixa eu ficar por aqui. Não, é obra de Deus também, né? E quando você reflete esses temas, todos os temas, olha, nós já refletimos sobre a questão das crianças abandonadas, nós já refletimos sobre tantos temas, né? E são todos temas, assim, de cunho mais social, que tocam a existência, porque justamente são realidades que não estão bem. Bom, a Quaresma é um tempo de conversão, um tempo de vivência espiritual, é um retiro de 40 dias a Quaresma, né? Então, mas nesse tempo de oração, eu preciso melhorar, não adianta eu só rezar e continuar a mesma miséria humana, estragando esse mundo que Deus criou. Vou falar uma coisa que pode parecer besteira, se for besteira o senhor não responde. Nesse período se for besteira, eu tomo café. Agora não posso. Agora não vai poder tomar. Agora não vou poder tomar para não lhe entregar. Agora você não vai poder tomar esse café, está proibido. Mas vamos lá. Então, nesse período agora de 40 dias que a gente tem de reflexão, ao invés da gente se poupar da carne, a famosa carne que você pode comer durante o período quaresmal e tal, a gente poderia se doar mais e tirar lixo da rua. E isso eu falo lixo em todos os sentidos. Todos os aspectos. Bom. O senhor não tomou café, ótimo. Agora não vou tomar. Muito interessante a sua questão. Temos que entender o seguinte, a Quaresma, ela é um tempo... Bom, acho que nós falamos disso ano passado. Vou relembrar. O número 40, ele está associado a uma... Ele é simbólico. Os números na Bíblia, eles são simbólicos. O número 40, ele está associado a uma realidade nova, está associado à renovação. 40 dias de chuva, o dilúvio. Depois disso, uma nova humanidade. Né? Depois, 40 anos caminhando no deserto. Não é porque eles não tinham, na época não tinha GPS, não era por isso. E estavam...
Era o caminho de sair da escravidão para a terra prometida. Era o tempo para se dar conta desse caminho, que não era só um caminho geográfico. E era um caminho que poderia se fazer em quanto tempo? Poderia fazer em muito menos tempo. Eu acho que eu já li alguma coisa, não é? Não é tão longe assim. Tão longe, pois exatamente, é. Agora, né? 40 anos é o tempo existencial para se dar conta de que eles agora não era mais um povo escravo, era um povo livre, e eles tinham um Deus, e eles eram um povo redimido e resgatado por este Deus. Então, 40 anos para chegar na terra prometida, uma nova realidade. 40 anos, uma nova realidade. Tem outros exemplos, mas eu vou ficar com 3. Jesus, antes de começar a vida pública, de começar o anúncio da mensagem do Evangelho, do Reino de Deus, a boa nova de salvação, de redenção, ele vai para o deserto e ele jejua e ora durante 40 dias. E aí uma nova realidade também. Agora é o nosso 40, a nossa realidade, a nossa vez de criar em nós uma nova realidade. A nível pessoal, mas também a nível comunitário. Eu digo comunitário, não me refiro somente no aspecto eclesial. Sim, né? Comunitário mesmo, comunitário, né? Todo mundo. Então, esse caminho de renovação, de viver esse nosso 40, de viver essa nossa quaresma, a igreja nos convida, a partir do Evangelho, a vivê-lo num tripé, né? Um tripé: oração, penitência e esmola. Oração, jejum e esmola. Pela minha oração, tempo de eu intensificar mais a oração, tem um monte de gente, né, melhorando a sua vida de oração, intensificando. Com a oração eu melhoro a minha relação com Deus. Com Deus. O que é o jejum? O jejum eu tenho essa bacia de biscoito que está muito bonita e gostosa, eu tenho fome, tenho vontade, tenho a comida, mas eu digo, agora não. É para quê? Para reafirmar que eu sou o centro, não é as coisas. Eu domino minhas vontades. Exatamente, para você limitar, impor limite para as suas vontades. O nosso problema hoje desse de mantê-lo grande no mundo, você vai olhar, todas são vontades desequilibradas. Verdade. Entendeu? Eu quero, vou no trânsito, eu tenho que passar. Você está no trânsito, todo mundo está querendo chegar. Né? Exatamente, os exageros. Então, com o jejum, que é a penitência, que é também o fato da abstinência da carne, de sangue quente, né? São só 2 dias. Tem gente que inventa, não sei, são 2 dias. A Igreja Católica, e aí a Igreja, ela legisla para os católicos, né? A Igreja Católica tem como regra quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, somente esses 2 dias. Você não come a carne, né? Então, o jejum, ele é isso. É você dizer que as coisas não lhe dominam. Tem muita gente que vive infeliz porque não conseguiu trocar, aí cria ansiedade porque não conseguiu comprar um sofá novo, aí trata mal os filhos, ou trata mal o marido, ou trata mal a esposa porque não conseguiu o carro novo, o filho trata mal o pai porque não tem o melhor celular. Entende? Tem gente que não tem um chinelo decente para usar, mas tem que ter o último aparelho, verdade, ou seja, e se não tiver, não fica em paz, porque... Não, com esse aparelho, se eu botar, eu vou passar vergonha, eu vou ser humilhado. Ou seja, as coisas tomaram o lugar principal na vida das pessoas e deixam as pessoas pior. O jejum é isso. Melhorar a minha relação comigo mesmo, porque saber que eu tenho limite, não posso tudo, e com as coisas. Então, o jejum tem esse sentido, a penitência tem esse sentido. E o terceiro ponto é a caridade, a esmola, que é melhorar a minha vida com as pessoas. Bom, a oração melhora a minha vida, a minha relação com Deus. A penitência e o jejum melhora a minha relação comigo mesmo e com as coisas. E a minha caridade, a minha solidariedade melhora a minha relação com as pessoas. Dentro da minha solidariedade está o cuidado. Quando eu termino aqui de descascar o bombom, a bala, e em vez de colocar o papel no chão, jogar que horror, tem gente que baixa, e você diz assim, aquele ali estudou, porque ele tem um carro, um carro bonito, um carro chique, baixa o vidro,
joga o papel. Põe no teu bolso, abençoado, para não dizer outra coisa. Leva para casa, chega em lá, tu põe no cesto do banheiro ou de onde você quiser, mas não coloca na rua. Então isso é conversão, isso é solidariedade. Isso é um cuidado com todo mundo, porque essa casquinha de bala que ele jogou lá, se somada com outras, pode interromper o fluxo de um bueiro que vai alugar quem joga mais a tarde. casquinha de bala, joga também a latinha, joga a garrafa PET, joga o colchão, joga o sofá. Olha, eu vou até renovar nosso café, porque dessa vez o senhor está merecendo. O senhor não está na hora certa, agora está merecendo. Eu não vou deixar o senhor se culpar desse café. Mas é só uma última reflexão rapidinha. O bom de tudo isso é que, ao contrário dos outros 40, que só aconteceram uma vez, o dilúvio, o jejum de Jesus Cristo, a travessia do deserto, a gente tem 40 todo ano agora. Todo ano. Porque a gente tem a possibilidade de se renovar todos os anos. Porque, na verdade, a renovação ela deve ser feita todos os dias, né? Você não tem o programa que tem uma frequência. A nossa necessidade de renovação ela é diária, né? E nós temos, né, todos os anos, porque a dinâmica de Deus é isso, é o constante. Enquanto a gente não chega lá diante de Deus, a gente precisa se converter. Eu morro de medo de gente que diz que já se converteu. Ou seja, são pessoas que Deus não tem mais nada para fazer por elas. Corra dessas pessoas que não prestam. Olha, nós vamos precisar de 2 programas para falar sobre a campanha da fraternidade. Com toda certeza, Padre. Mas por hoje nós vamos ficar por aqui. Já? Tá bom. Já, mas eu aprendi muita coisa. Eu aprendi sobre coisas integrais, o que significa exatamente o 40, e a respeito da conversão nós vamos falar depois. Isso vai ficar para outro programa. Para outro café. Mas para outro café de verdade, porque o senhor vai tomar esse, se tomou naquela hora, tá de parabéns, agora pode tomar. Mas, brincadeiras à parte, muito obrigado pela sua participação, por essa explicação assim tão, vamos dizer, tão do nosso dia a dia, da relação com esse momento da Quaresma e esse tema escolhido que eu acho que foi o mais certo que podia ser. Muito obrigada, bom dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado. Eu agradeço, estou à disposição. Ok, bom dia para você que também está aí do outro lado, que aprendeu muita coisa, eu tenho certeza, sobre a Quaresma, um olhar diferente sobre esse período, das coisinhas que a gente pensa que está fazendo certo, sabe? Que pensa que só se ajoelhar e orar está fazendo certo, já você descobriu muita coisa, né? Mas é esse, o objetivo é esse, levar para você a informação do que fazer e você escolhe o que fazer com essa informação. Tchau e até a próxima.